Amados irmãos, diletos ouvintes da Rádio Imaculada, queridos internautas, povo de Deus aqui presente, nossos catequistas, os crismandos com seus padrinhos e familiares. Hoje é o dia mais solene do ano litúrgico na nossa igreja. Aquele que vimos envolto em sangue, tomado pelas dores da morte na Sexta-feira Santa, aquele que velamos respeitosamente no silêncio da morte no dia de ontem, o Sábado Santo, agora proclamamo-lo ressuscitado, vivo e vitorioso. Hoje pela manhã, quando ainda estava escuro, nossas irmãs foram ao túmulo e o encontraram aberto e vazio. Elas correram apavoradas, foram contar ao nosso líder Simão Pedro. Ele foi também ao túmulo com outro discípulo, aquele a quem Jesus amava. Viram as faixas de linhos no chão. O túmulo estava vazio. O que acontecera? Roubara o corpo do Senhor? Os judeus levaram-no? Que houve? Que ocorrera? Na tarde de hoje, 2 outros irmãos nossos estavam voltando para Emaús, sem esperança nenhuma. Voltavam para a sua vida de cada dia. Estavam deixando a comunidade dos discípulos, a igreja que ia nascer. Jesus morrera, tudo acabara. A esperança foi embora. Mas um desconhecido começou a caminhar com eles. E lhes falava sobre tudo quanto a Escritura havia predito a respeito do Messias. Sua pregação, suas dores, sua derrota, sua morte, sua vitória final. E o coração daqueles 2 começaram a encher-se de nova esperança, a arder de alegria. Eles agora começavam a compreender tudo quanto havia acontecido com Jesus. Não fora simplesmente um cego absurdo, uma loucura, um sinal de maldição. Tudo fazia parte de um incrível projeto de amor do Pai. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E o que é mais impressionante, ao sentarem-se à mesa, o desconhecido tomou a iniciativa, não esperou o dono da casa, pegou o pão e deu graças, partiu. Coisa impressionante. Os olhos daqueles 2 se abriram e eles reconheceram, era Jesus, Jesus vivo, Jesus reconhecido nas Escrituras e no partir do pão. Como mais uma vez acontecera algo agora nesta missa. Os 2 voltaram imediatamente a Jerusalém e lá a alegria foi maior ainda. Os apóstolos confirmaram, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão Pedro. Irmãos queridos, esta é a nossa fé católica. É a fé que nós vivemos como cristãos. Por esta fé, empenhamos a nossa vida, a vida a Cristo. Nesse dia santíssimo, Jesus entrou na glória do Pai. Nós continuamos aqui. Ele já não mais está preso a dia algum, a tempo algum, a limitação alguma. Ele entrou na eternidade de Deus, na plenitude do seu Deus e Pai. Escutemos: a morte hoje foi vencida.
Jesus abriu o caminho. Jesus atravessou o tenebroso e doloroso mar da morte. Jesus curou no Pai. Jesus passou, fez sua Páscoa. Mas não só, ele fez isso por nós, por cada um de nós. Vou preparar-vos um lugar, disse, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Ele que morrera da nossa morte tem agora o poder de nos dar a sua vitória. Para isso, irmãos, ele nos deu no batismo o seu espírito de ressurreição, o mesmo no qual o Pai o ressuscitou na madrugada de hoje. Eis a Páscoa de Cristo, a nossa Páscoa. Na certeza desta vida nova, renovemos nossa própria vida. Se ressuscitastes com Cristo, afeiçoai-vos para alcançar as coisas lá do alto, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Vivamos uma vida nova em Cristo. Crer na sua ressurreição, viver a sua vida de ressuscitado, é já agora viver numa perspectiva nova, viver um olhar a partir da eternidade. São Paulo nos diz, para a festa de hoje, Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Celebremos a festa, não com o velho fermento derrancado, que já não fermenta mais, nem com o fermento da maldade ou da perversidade, mas com os pães sem fermento, de pureza e de verdade. É o pão sem fermento, pão ázimo, da Eucaristia, que vamos comer daqui a pouco. Pão que é o próprio Cordeiro imolado, Cordeiro Pascal, Cordeiro que tira o pecado do mundo. Nós vamos entrar em comunhão com Ele, vivo e vencedor, recebendo-o na hóstia consagrada, em corpo, sangue, alma e divindade. Queridos irmãos, pelo dia de hoje, não mais tenhamos medo do pecado, da maldade e da morte. Pela festa de hoje, bendito, abramos nosso coração a Deus e aos nossos irmãos. Pela Páscoa que estamos celebrando, perdoemo-nos, acolhamo-nos e demo-nos a paz. A liturgia bizantina do Oriente traz muitos hinos bonitos de Páscoa. Dia da ressurreição, resplandeçamos, ó povos. Páscoa do Senhor, Páscoa. Cristo Deus nos fez passar da morte à vida, da terra ao céu, cantando e entoando o hino de sua vitória. Purifiquemos os sentidos e veremos a luz inacessível da ressurreição, o Cristo resplandecente que diz: alegrai-vos. Os cristãos não existem para serem tristes. Não há coisa mais estranha do que um santo triste. Nós somos chamados a viver a alegria do ressuscitado em nossos corações. A pedra do sepulcro foi arredada pelo poder da presença e intervenção dos anjos. E do sepulcro escuro brilha a luz. Nós podemos aqui fazer esta ligação do sepulcro com aquela caverna
onde Jesus nasceu, naquele estábulo de uma caverna, de um buraco. Ali Cristo nasceu, a luz brilhou, como dizia e profetizou muito bem o profeta Jeremias e Isaías. Povo que andava nas trevas viu uma luz. Cristo é esta luz que iluminou com a sua infância, com a sua adolescência, com a sua vida adulta e com a sua pregação durante 3 anos, o coração da Terra Santa. E agora culmina a luz de Cristo na luz da ressurreição. O sepulcro abre-se. O sepulcro é virgem, como também a gruta de Belém, nunca alguém havia nascido ali. Cristo, sumo e eterno, virgem, sacerdote, luz para os povos. E o mundo mais do que nunca precisa desta luz do ressuscitado. Somente Jesus é a resposta aos dramas da nossa humanidade. E a nossa humanidade está doente. O mundo está patologicamente doente. Muito suicídio, muitas drogas, muitas doenças psíquicas, muita gente perdendo o sentido, porque ao invés de abraçar a luz de Cristo e escutar a sua voz, abraça a escuridão do mundo, abraça e escuta a voz do estranho. Quando nosso Senhor nos ensina, no capítulo 10 de João, sobre o bom pastor que Ele é, Ele diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz e foge à voz do estranho. O estranho está aí. Os cristãos sempre têm que conviver com o estranho, sempre têm que conviver com as trevas desse mundo. E às vezes, meus irmãos, essas trevas estão dentro das nossas casas, onde nós temos ateus, ignorantes, pessoas sem Deus, que vivem para o estômago, para o sexo, para o dinheiro. Porque estas pessoas, elas não foram, não quiseram, não deixaram que os seus corações fossem alcançados pela luz, a luz do ressuscitado. O Círio Pascal, que vai iluminar as nossas liturgias durante 50 dias da Páscoa, é o sinal de que nós batizados temos a luz de Cristo em nós, esta luz que não se apaga, e nós recebemos esta luz no batismo. O batismo introduziu em nós o sinal da eternidade, tanto que o diabo, o demônio, o inimigo da obra do ressuscitado, nos difere dos outros, porque ele tem o poder de ver a marca do batismo nas nossas almas. O batismo nos agrega ao ressuscitado. Daí a necessidade de renovarmos o batismo sempre, como fizemos ontem na vigília de Páscoa, ocasião em que batizamos o James e a Maria. E recebemos a água batismal que foi aspergida sobre as nossas cabeças. Eis a Páscoa do Senhor. Cristo precisa ressuscitar em nós, nas nossas famílias, na nossa igreja, no coração de muitos católicos que estão com as almas gélidas, com os corações congelados, por falta de unção, por falta de conversão, por falta de oração. Cristo precisa ressuscitar nas estruturas pecaminosas deste mundo.
em todas as situações de escuridão que existe nesse mundo. E o Brasil está caminhando nesta escuridão. Que Jesus possa ressuscitar nos poderes da República, que nem sempre está servindo ao povo, mas servindo à corrupção, ao desmantelo das estruturas e da própria economia. Que nosso Senhor tenha misericórdia do Brasil, misericórdia desta nação que precisa caminhar na luz do ressuscitado, porque o Brasil nasceu aos pés da Santa Cruz, com a primeira missa no dia 26 de abril de 1500, quando o Frei Henrique de Coimbra celebrou pela primeira vez o santo sacrifício da Páscoa em terras santas, exatamente num período pascal. Daí que o Monte da Baía Cabralha é chamado de Monte Pascal, porque o Brasil foi descoberto pelos europeus em plena Páscoa da ressurreição do Senhor. Que a nossa nação não se perca no ateísmo, nesse comunismo refratário que tem acabado com a vida de países e nações, como nós estamos assistindo. Uma Venezuela onde o ditador, que infelizmente os seus pés já pisaram esta terra, proibiu as Semanas Santas, as procissões, como foi proibido em Cuba e também na Nicarágua. Na China nem se fala, e na Coreia do Norte pior ainda. Onde a praga do comunismo chega, a sociedade geme e chora, como os cubanos, já morrendo de fome, saem às turbas nesses dias, às ruas, para protestar contra um governo sujo e podre, porque os comunistas criticam o capitalismo, mas os seus líderes são os maiores capitalistas do mundo. Quão grande foi a riqueza deixada por Fidel Castro. Sempre falou dos pobres, defendeu uma revolução falsa e mentirosa, que hoje persegue a igreja, persegue o povo, que morre de fome aos pés de uma ideologia miserável. Que Nossa Senhora pise a cabeça da serpente desse mal, condenada reiteradamente pelos papas, e que nosso Senhor ressuscite no coração da nossa pátria, de nossas famílias e de nossa igreja, sob o olhar de Nossa Senhora, no seu estandarte de amor que nos protege e nos guie. E que vocês que hoje recebem a crisma fiquem cheios da Páscoa do ressuscitado. Amém. Aleluia.